O Rate Prologis é um rate de logística americano que conseguiu bater o S&P 500 em mais de 50% e conseguiu bater o ETF de rates em mais de 100%. E é justamente sobre esse rate que a gente vai estar falando na nossa análise de rate do vídeo de hoje. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos aqui da Invest Space. E no vídeo de hoje a gente quer fazer uma análise completa aqui sobre o Rate Prologis, onde a gente vai estar falando do modelo de negócios da empresa e também numa análise fundamentalista. Antes de a gente passar para os slides para começar o nosso vídeo, deixa eu já avisar para vocês que dessa vez a gente está disponibilizando esses slides para você. A gente criou um e-book e você pode acessar pelo link que vai estar aqui abaixo, tanto na descrição quanto nos comentários fixados. Se você quiser baixar o nosso material, é só clicar no link. Sem mais delongas, vamos começar a nossa análise aqui. Entrando aqui então nos nossos slides, vamos fazer uma análise do Rate Prologis, como a gente mencionou. E aí, nessa apresentação, a gente vai falar do modelo de negócios, onde a gente vai destrinchar o que é esse rate, as estratégias dele, como ele lucra, a diversificação, a parte do ESG, os riscos de você estar investindo nesse rate. E a gente passa para a análise fundamentalista, onde a gente fala sobre o preço médio, sobre o lucro, dívida da empresa, o dividend yield, o FFO, entre outras coisas que a gente vai estar mencionando aqui. No final, a gente vai deixar a nossa opinião e responder o seguinte questionamento. Vamos investir nesse rate? E aí, começando pelo modelo de negócio, vamos começar a nossa análise. Lembrando que o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você quiser baixar nosso material, é só clicar no link aí e você pode estar baixando o material, beleza? Vamos começar a nossa análise aqui de fato. Primeiramente, o que é o Rate Prologis? A Prologis é um rate global de logística focado em mercado com altas barreiras e alto crescimento. Basicamente, o que isso quer dizer é que eles vão para locais onde você tem uma necessidade muito grande, uma demanda muito grande, você pode se expandir bastante, ao mesmo tempo que existe uma alta barreira de entrada, ou seja, nem todo mundo vai conseguir acessar esse mercado para conseguir capitalizar em cima dele. Isso garante que eles tenham um posicionamento estratégico, como a gente vai ver mais para frente, que garante que eles possam aumentar o aluguel mais facilmente. Voltando aqui para a nossa apresentação, o segundo ponto que a gente trouxe aqui é que a Prologis está presente em 19 países e em 4 continentes. E a Prologis oferece diversos serviços como locação, gerenciamento, desenvolvimento, aquisição e disposição de propriedades. Agora vamos falar das estratégias do Rate Prologis, né? Como vocês podem ver, tem 3 pontos aqui que eu achei importante trazer de inglês, mas outros traduzidos também 3 pontos aqui para vocês. Primeiramente, existe um foco em locais de alta qualidade e de alta demanda, resultando em um aumento dos preços dos aluguéis e dos estabelecimentos. E aqui é basicamente da seguinte forma: se eles vão para locais em que precisa-se muito desses estabelecimentos, existe uma demanda muito alta para esses estabelecimentos, eles conseguem fazer com que o preço do aluguel suba e eles conseguem rentabilizar mais esse espaço. E ao mesmo tempo, como a gente viu, eles também preferem locais de alta qualidade. Por quê? Porque fica mais fácil de você conseguir locar esses imóveis para as pessoas. Então eles conseguem não só locar fácil, como botar um preço mais alto por esses aluguéis. E isso é muito importante para essa empresa, como a gente vai ver mais para frente. O segundo ponto que eu trouxe aqui para vocês foi justamente a geração de valor adquirido a partir das terras em posse do rate, que podem ser usadas a depender do cenário futuro que a empresa enxerga. Além de ter os estabelecimentos, as propriedades já construídas, eles também têm pedaços de terra que eles ainda não usaram, e aí, a depender do cenário econômico, eles podem usar ou não essas terras. Basicamente, no momento como a gente está vivendo agora, que é um cenário ruim para você estar fazendo desenvolvimento, de pegar juros, pegar empréstimos por conta dos altos juros, eles não estão desenvolvendo muito essas terras, eu imagino. Mas no momento futuro em que a taxa de juros começa a cair e o cenário macroeconômico começa a ajudar, fica mais fácil deles conseguirem, de fato, rentabilizar com isso, né? De pegar essas terras e construir estabelecimentos. E o terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é justamente que existem parcerias com empresas que possibilitaram levantar mais capital para a expansão de estabelecimentos, sendo no total 8 parcerias. E essas parcerias possibilitam que o Rate ele consiga mais capital para poder justamente comprar essas terras e expandir os seus estabelecimentos. Isso faz com que eles consigam alavancar seus negócios sem estar usando o seu próprio capital. Isso diminui o risco de você estar investindo nesse rate. Inclusive, vamos fechar uma parceria aqui entre a gente. Se você tiver interesse em fechar essa parceria, basta você clicar no botão inscreva-se aqui abaixo para receber conteúdos mensalmente sobre uma análise completa de rate feita a gente está fazendo aqui. Se você tiver interesse, clica no botão inscreva-se aqui abaixo. Tendo dito isso, vamos agora entender como que a Prologis lucra. E aí eu trouxe aqui em inglês para vocês verem, mas aí eu trouxe traduzido em 2 pontos principais, né? Que é justamente os aluguéis. O aluguel compreende de 85% a 90% de todo o dinheiro que entra no rate. E por isso a Prologis se preocupa muito com o tempo de contrato que se é feito o aluguel. E tem-se um foco em manter uma alta ocupação dos clientes em suas propriedades. E aqui a gente já entende aquele ponto que eu falei justamente de precisar locais de alta qualidade e de alta demanda.
Porque como a maior parte do dinheiro que entra nesse rate é justamente por conta dos aluguéis, é imprescindível que esse rate consiga de fato manter todos os seus estabelecimentos ocupados, já que se eles não conseguirem locar aquele estabelecimento, aquilo ali para de entrar dinheiro para eles e isso representa um custo muito grande para a empresa. Eles não têm outros serviços para poder estar se expandindo aí, para poder garantir um equilíbrio na questão financeira lá de entrada de capital. O segundo ponto aqui é a questão do desenvolvimento. E no desenvolvimento, eles atendem às necessidades presentes e futuras dos seus atuais ou possíveis clientes que pediram por essas modificações em estabelecimentos. E isso só é possível porque eles têm um custo baixo no mercado, somado às excelentes localizações, que torna esse processo de desenvolvimento mais fácil e vantajoso para a Prologis. E aqui, basicamente, é aquele ponto de se você está num local de alta demanda e que tem uma alta qualidade, é muito fácil alocar aquele estabelecimento e colocar preços mais altos. E se você for um cliente novo ou um cliente antigo e precisar de um estabelecimento específico, num desenho específico, eles conseguem fazer isso de forma mais fácil para que eles possam poder locar aquele espaço ali para você. Mas seguindo aqui adiante, a gente queria entrar na parte do ESG da empresa. E aí eu separei aqui 3 pontos também que eu achei importante de mencionar aqui. O primeiro é o compromisso de ter 100% de neutralização de carbono até 2025. O segundo é ajudar as comunidades locais onde as propriedades estão localizadas. E a terceira é a independência e diversidade dos diretores e alta comunicação com os acionistas. São pontos chaves do governo da Prologis. E essa parte do ESG é importante a gente entender, principalmente nesse aspecto deles fazerem coisas perto das comunidades nossas localizadas, essas propriedades, é que justamente se eles estão fazendo ali naquela região da comunidade, isso vai ser bom não só para a Prologis, que está investindo dinheiro e ganhando ali, mas também para a pessoa que está em cada uma dessas propriedades. Se eu estou numa comunidade e a Prologis está investindo em coisas ao redor dessa comunidade, eu posso usar isso como forma de marketing para a minha propriedade, para o meu nome, para o meu estabelecimento. Isso ajuda a empresa que está alocando o local e a Prologis. Eles conseguem se unir e fazer um ataque aí, um investimento só para ajudar ainda mais essas comunidades e ajudar ainda mais a empresa que está localizada naquela propriedade específica. E falando em sustentabilidade, eu tenho que manter esse canal aqui sustentável e para isso eu preciso da sua ajuda. Por isso, eu peço para você deixar aquele seu like aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente a manter o canal aqui e também de conseguir chegar em cada vez mais pessoas e transmitir esse conhecimento para cada vez mais brasileiros que estejam querendo aí aprender mais sobre rates. Beleza? Se não for um incômodo, deixa aquele seu like aqui embaixo, beleza? Seguindo aqui adiante, vamos falar justamente da diversificação desse rate. E aí eu trouxe aqui aquele mapa que mostra basicamente um overall de tudo que está acontecendo. E a gente pode ver esses 4 pontos importantes, né? Que eles gerenciam 103,9 bilhões de dólares, gerenciam 1 bilhão de pés quadrados. Lembrando que aqui no Brasil a gente usa metro quadrado, mas lá nos Estados Unidos se usa pé quadrado. Eles gerenciam um total de 4.735 construções e possuem aproximadamente 5.800 clientes. E aí, só para você ter noção da quantidade de clientes e como isso garante uma grande diversificação para a empresa, eu trouxe o total da top 10 e top 25 clientes que eles têm lá no Rate. E aí eles têm clientes importantes como a Amazon, FedEx e até mesmo o governo americano. Além disso, o top 10 clientes tem 14% de participação nos lucros da empresa e o top 25 tem 20,3% de participação. E não só empresas americanas estão no top 25. Então, existe uma diversificação continental. E basicamente o que a gente quer trazer aqui com esse cenário é que, mesmo considerando as 25 maiores, tem apenas 25% de todo o lucro da empresa. Os outros 80% são para os mais de 5.775 clientes que eles possuem. Então, eles têm uma diversificação gigantesca. Então, se um estabelecimento ficar sem pagar, eles não ficam tão problemáticos assim, porque eles têm muito mais outras empresas pagando. Obviamente que vai afetar, não é o ideal, mas eles conseguem manejar aí. E além disso, é importante a gente entender também que eles estão diversificados no planeta, né? Então eles estão em 4 continentes, é importante da gente saber e entender isso, que isso representa tanto uma oportunidade, né? Se acontecer alguma coisa em alguns estabelecimentos específicos, em algumas regiões específicas, não afeta o rating como um todo. E ao mesmo tempo é importante a gente entender que existe o risco cambial, como a gente vai mencionar mais para frente. E que era só para mostrar para vocês que existe também uma questão de diversificação continental, né? E aí eles têm tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, Canadá, México, entre outros países, como está mostrando aqui. E aqui a gente também trouxe questão de terras livres, né? Aquela ali era de propriedades, aqui é terras livres que eles possuem lá no rate. Seguindo aqui adiante, então, vamos falar do tempo de alocação da Prologis. E como vocês podem ver nessa tabela que eu trouxe para vocês,
existe a data de expiração dos contratos aí cada ano. E se vocês repararem bem, quase 66% de todos os contratos estão expirando até 2026. E isso é um problema muito grande para esse rate, especialmente porque eles dependem muito dos aluguéis. 66% de todo o dinheiro que entra, 66% de todos os contratos, na verdade, vão ser acabados aí até 2026. E a gente está num cenário meio desafiador. Fica a pergunta até para você. Você acha que esse rate vai conseguir remanejar todos esses locais, todos esses contratos com as mesmas ou outras empresas? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber muito o que você pensa a respeito. Mas de toda forma, esse rate depende muito do aluguel. Se eles não conseguirem remanejar esses estabelecimentos, vai ser muito ruim para a empresa. Isso vai afetar bastante o lucro da empresa. E é importante da gente acompanhar isso de perto. Seguindo aqui adiante, eles trouxeram para a gente um gráfico que mostra justamente aquilo que eu mencionei lá na introdução. Que o rate da Prologis conseguiu bater o S&P 500 em mais de 50% nos últimos 5 anos e conseguiu bater o ETF de rates da FTSE em mais de 100% nesses últimos 5 anos. E só para a gente entender isso, é muito difícil algum tipo de ativo conseguir destoar tão grande assim do S&P 500. O S&P 500 mantém uma média bem legal, uma diversificação bem legal, e eles têm um retorno muito bom. Mas esse rate conseguiu bater mais 50% em 5 anos. Então é uma coisa consecutiva. Eles têm uma alocação de capital muito bem definida, muito bem estruturada. E isso é muito bom para esse rate. Aproveitando, inclusive, eu já fico com a pergunta aqui para você também. Se você já investiu nesse rate, eu já investia nele antes de assistir esse vídeo e conseguiu pegar toda essa performance que ele trouxe aí nesses últimos anos. Você foi um desses sortudos ou sortudas? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu também quero saber se você conseguiu aproveitar dessa oportunidade. Seguindo aqui adiante, vamos entender a parte dos riscos agora desse rate. E aí eu separei 4 pontos importantes aqui da gente mencionar. Primeiro, esse rate está exposto a apenas um tipo de serviço de logística, o que oferece um risco elevado aos acionistas. Segundo, existe uma alta dependência dos aluguéis e dos inquilinos. Afinal, cerca de 90% de todo o dinheiro que entra é justamente dessa parte de aluguel. E quase 70% dos contratos estão expirando em até 4 anos. Isso é um problema muito grande para o rate. Esse rate possui dívidas elevadas para o cenário macroeconômico atual, onde as taxas de juros estão altas ou se elevando pelo mundo todo. Como a gente vai ver mais para frente aqui na parte justamente fundamentalista, esse rate tem dívidas altíssimas e aumentaram bastante nesses últimos anos. Então é importante da gente ver se eles vão conseguir receber esses aluguéis, se eles vão conseguir estender esses contratos e continuar pagando as suas dívidas, honrando com seus débitos. Mas é uma coisa para o futuro que a gente tem que estar acompanhando de perto. O último ponto que eu trouxe aqui para vocês foi justamente o risco cambial. O dólar se valorizar demais frente às outras moedas ou se desvalorizar demais frente às outras moedas. Então é importante se manter um equilíbrio aí nessa parte de diversificação continental, porque você não fica preso a um continente só, mas ao mesmo tempo você fica sempre aí na dúvida se vai ter uma desvalorização ou valorização frente ao dólar, porque isso vai impactar muito o lucro da empresa também, já que eles têm que converter para dólar no final do ano para poder fazer os cálculos e demonstrar aqui a performance desse rate. Lembrando que vocês podem estar baixando todo esse material aqui que a gente está trazendo para vocês pelo link que está aqui embaixo nos comentários fixados e também na descrição. Se você se interessar, basta você clicar no link aqui embaixo, beleza? Aqui a gente terminou a nossa análise do modelo de negócio, a gente já entendeu basicamente o que é que esse rate é e faz. Vamos entender agora a parte fundamentalista, a questão dos preços, para ver a cotação que ele está sendo cotado agora. Começando então a nossa análise fundamentalista, primeira coisa que a gente sempre fala aqui é a variação de preço. E a gente pode ver que, apesar de ter tido uma correção de mais de 25% apenas em 2022, o preço ele ainda está acima dos vistos anteriores da pandemia. Se vocês verem ali antes da pandemia, ele estava entre 60 até mais ou menos uns 80, 90. Aí deu uma queda boa ali na pandemia e depois ele subiu consideravelmente, mais de 100% o que ele fez aí nesse período. Então, é importante da gente ficar acompanhando isso de perto, porque esse preço subiu muito, então talvez não necessariamente ele esteja sendo negociado num preço legal ou acessível para a gente entrar. Seguindo aqui adiante, vamos ver a questão do lucro do rate, né? E a gente pode ver que o EBITDA subiu aí 62,5% entre 2019 e 2021. Ao mesmo tempo que a dívida livre subiu em 46,73% nesse período. Então a gente pode ver que o lucro cresceu mais do que a dívida, o que é uma coisa boa. Isso mostra que eles estão conseguindo rentabilizar mais do que eles estão conseguindo se endividar. Seguindo aqui adiante, vamos ver justamente a questão da dívida por país. Como eu falei para vocês, eles têm uma diversificação cambial, mas isso não só no lucro, como também nas dívidas. E isso apresenta não só uma oportunidade, como um risco.
É uma oportunidade porque pode acontecer, como por exemplo está acontecendo neste momento, o Japão está segurando a sua taxa de juros, mas os Estados Unidos aumentou. Então eles pagam mais caro pelas suas dívidas nos Estados Unidos, mas eles pagam mais barato lá no Japão. Agora, isso poderia ser de forma diferente, né? Eles poderiam aumentar no Japão e manter nos Estados Unidos. Isso faria um outro tipo de cenário, um outro tipo de risco. Então, ao mesmo tempo que são oportunidades, também é um risco que a gente também tem que acompanhar. Sim, daqui adiante vamos ver a parte dos dividend yields e do FFO da Prologis. E em termos absolutos, como a gente pode ver aqui, o gráfico está crescente. Então, houve um aumento tanto na parte de pagamento de dividendos quanto na parte de Funds from Operation. Agora, como vocês podem ver nesse resumo que eu estou mostrando para vocês, o último ponto lá, o pagamento de dividendos caiu consideravelmente em termos percentuais. Se você olhar a última coluna da tabela, o payout, você vai ver que o dividendo está em 64%. E aí fica até a dúvida, será que isso é um sinal de que a empresa está quebrando, que eles não estão conseguindo honrar com seus pagamentos, de manter crescente os seus dividendos? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas outros pontos importantes que eu achei necessário trazer aqui para vocês é justamente que o equity aumentou em quase 50% de 2019 a 2021. Isso mostra que eles estão conseguindo comprar bastante propriedade nesse período. Ao mesmo tempo, como eu já mencionei, o EBITDA subiu 63,8%, enquanto a dívida livre subiu 46,73% entre 2019 e 2021. Isso mostra para a gente que eles estão conseguindo ter mais lucro do que dívida. O ROI ficou praticamente constante nesse período, ou seja, eles não estão conseguindo rentabilizar muito mais por propriedade. E houve uma diminuição das reservas de caixa livre, né? Eles estão usando o caixa livre para poder fazer seus aportes. Isso é um preocupante no sentido de que as dívidas estão aumentando, a taxa de juros está aumentando, o cenário está meio desafiador para quem não tem caixa livre e eles estão ou gastaram muito desse caixa livre nesses últimos anos. E agora é chegada a hora da gente falar um pouco aqui da nossa opinião sobre esse rate e falar um pouco também se a gente vai investir ou não nele. Primeira coisa que a gente quer mencionar aqui é justamente sobre essa capacidade de alocação de recursos. A gente viu que eles conseguiram bater o S&P 500 em 50% em 5 anos, então a média de 10% a mais por ano. Isso é muito impactante e é muito difícil você conseguir vencer o S&P 500 num tempo tão longo assim e de forma tão expressiva. Então mostra que eles têm uma capacidade de alocação de recursos muito boa. Isso é muito bom, principalmente para você que é acionista, de confiar nesses diretores. Agora, eles também têm aquele risco que eu falei para vocês, justamente do tempo de contrato e da dependência dos aluguéis. Então é importante a gente ficar de olho, porque o cenário macroeconômico modificou aí nesses últimos anos e agora vai ser um pouco mais difícil deles conseguirem remanejar essas propriedades. Por conta disso, você, se for acionista ou se quiser ser acionista, é importante você estar muito atento a essa capacidade deles conseguirem alocar esses estabelecimentos. E é possível que eles tenham até que diminuir os seus aluguéis para poder conseguir alocar todas essas propriedades. A gente ainda não tem certeza dessa afirmação, é tudo especulação baseada em cenário macroeconômico, mas é uma coisa que a gente acredita possível para os próximos anos. Então, por conta disso, a gente considera que esse rate é um bom rate, ele tem uma capacidade muito boa e a gente confia muito na capacidade de decisão desses diretores, mas ao mesmo tempo esse cenário é um pouco desafiador. Por conta disso, a gente não vai estar investindo nele agora, a gente acredita que ainda vai ter uma queda aí de mais uns 15, 20%. E aí, a partir deste momento, a gente vai estar alocando nossos recursos nesse rate, porque ele de fato tem uma capacidade de alocação muito boa e ele realmente conseguiu ter um ganho expressivo aí frente ao S&P 500 e frente a outras coisas, como por exemplo o próprio ETF de rates da FTSE. Sendo assim, a gente não vai estar investindo nele agora. Mas então, gente, essa aqui foi a nossa opinião e a gente agora quer saber a sua opinião. Você já investe nesse rate ou quer investir nesse rate? Qual a sua opinião a respeito de tudo isso? A gente quer escutar a sua opinião, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E eu peço que se você gostou desse vídeo, que você considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e também de deixando aquele seu like aqui para ajudar o nosso canal a chegar em cada vez mais investidores que queiram aprender mais sobre rates. E se você gostou dessa análise e quer assistir outras análises que a gente fez, eu recomendo que você assista essa playlist que está aí na tela para você, mostrando justamente as outras análises de rates que a gente já fez aqui no canal,